Bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos aqui, ó, de novo. Construção em diálogo no nosso canal do Grupo Revenda. E que bom ter você aqui, porque a gente quer se fazer de você perguntando para os nossos convidados. A gente quer que você entenda tudo e absolutamente tudo em todos os momentos, porque é o seu negócio, né? É a sua loja, é a sua distribuidora, é o seu atacado, é o seu sonho, talvez ainda nem saiu do papel, mas esse é o momento de você aprender com pessoas já escoladas pela vida empresarial dentro do Matcom, né? Que já passaram por inúmeras dificuldades, mas também com a inteligência já conseguiram encontrar inúmeras e inúmeras soluções para esses problemas, né? Essa é a vida, esse é o desafio. Bem-vindo ao mundo dos adultos, né? Luciana Martins, bem-vinda, que bom te Obrigada, receber, que bom. eu que agradeço o É convite. sempre uma honra a gente ter professores da vida. É verdade. A gente passa na rua, assim, Luciana, eu costumo fazer esse exercício. Quando eu passo na rua, onde a gente encontra alguma pessoa, eu sempre coloco na minha cabeça, essa pessoa tem uma história para contar. Sim, Essa pessoa tem uma história muito difícil, muito divertida, muito trágica, alguma coisa aconteceu com todos os seres humanos. Então, bem-vindo ao mundo dos adultos, porque assim, criança não tem tanto esse problema. com Por isso que a certeza. gente está falando. Gente, a Luciana é a segunda geração da família, mas a terceira geração como gestora da empresa. 30 anos, só 3 décadas, senhoras e senhores. 3 décadas de experiência no varejo de material de construção. E acreditem se quiser, ela se formou em letras, Sim. ou seja, né, sempre foi uma apaixonada por literatura, pela língua, A porque, ideia né, era ser professora. professora, Luciana. E você sabe que a gente acaba sendo professor mesmo tendo um outro negócio. Então eu trouxe É, muito do meu curso para a gestão da loja. conta, como assim? Vai, vamos lá, já estou curioso para saber, vamos lá. Forma de explicar, forma de se Hum, posicionar com o cliente e com o funcionário. é, Porque sem eles, você pode ser estrela, você não vai dar certo. Você precisa ter um time e você precisa ter um bom diálogo com o seu time, olha, primeira né. dica de ouro, hein, gente? É, Primeira e dica de ouro. hoje em dia, isso está muito em alta, É. né, tanto que você sabe que agora o governo, a partir de uma data próxima, a empresa, ela é responsável pela saúde mental do funcionário. Hum. O Então e-social daí inclusive entrou, já começa nessa prática também, então né. você vê bem que a forma como você leva as situações, leva o time dentro da loja, reflete em como esse time atende o seu cliente. Olha E isso. precisa ter o melhor atendimento possível, porque hoje em dia a presença do cliente na loja, ela está caindo vertiginosamente. É mesmo, Então, Luciana? é É. por causa Do web, né, da do da digital web. também, né. Isso. Mas calma, não vamos Não jogar tudo aqui vamos jogar de tudo uma aqui vez. agora. Aliás, a empresa Market Materiais, que é no litoral, Sim, na é, cidade de São ou Vicente. seja, a cidade primeira, né, Sim, recebendo você. primeira cidade. Bom, a gente está falando de 6 décadas de mercado, é isso mesmo, Sim. Luciano? 60 anos. Conta um pouco da história, né? Como é que foi a fundação? Quem que iniciou a empresa? O que aconteceu? Meu pai, ele nasceu com uma deficiência física. Uhum. Meu pai hoje tem 86 anos, Olha que então estou beleza, falando hein? de 86 anos Meu atrás, né, Deus. porque a gente não pode, não, retroceder nas ideias, porque nesses 86 anos, a gente teve muita evolução, inclusive nesse quesito do meu pai ser um deficiente físico. Uhum. Então meu pai chegou a fazer prova para INSS passar e não ser admitido, porque ele tinha uma deficiência. Mentalidade lá Então de trás, né? então você imagina as É. empresas privadas como não viam a dificuldade nessa pessoa. E meu pai, ele era deficiente do braço direito, Hum. e o meu pai, ele não era canhoto. O meu Puxa. Então ele teve que desenvolver toda a habilidade com o braço esquerdo para poder
vencer na vida, ser alguém. Porque eu não tinha um computador que hoje Uhum. você não consegue digitar, você consegue falar, Falar. isso é transcrito. Antigamente a gente não tinha nenhuma facilidade dessa, Às né. vezes nem precisa falar, só de pensar ele já vai te Ele fazer já isso vai aí te hoje, né. É, passar. é bem Então o assim que mesmo. aconteceu? Ele foi obrigado a partir para uma carreira solo. Ele teve que montar a empresa dele, porque ele não conseguia emprego fora. Onde E viu a diversidade, surgiu uma surgiu uma oportunidade. É oportunidade, isso aí. né. Então o que aconteceu? Ele precisava da ajuda da família e ele tinha um cunhado, né, que, tinha casado com a irmã há pouco tempo e dispunha de um valor que podia ajudar o meu pai a iniciar esse negócio. E os 2 montaram uma sociedade, o meu pai com o trabalho, o meu tio Em com São Vicente mesmo. em São Vicente O mesmo. start inicial foi ali em São Vicente mesmo. Exatamente. Tá. E o meu tio com a parte de O aporte aporte financeiro. financeiro para viabilizar o negócio. Mas ele já tinha experiência O nessa meu na tio, ele era encanador. Ah, entendi, o seu tio, Meu tanto do tio era aporte. encan então também influenciou meu pai a Sim, montar alguma coisa relativa à construção. entendi. Pois é, isso há 60 anos atrás, de 1938, é O meu isso, seu pai é pai? de 39 e a 39, empresa ele isso. fundou em 62. Pois é, e com 26 anos de idade, então, é Isso, isso? 26 anos de isso. idade. Um empreendedor na década de 40, não é isso? Na Certo. década de 40, que escola, hein? Vamos falar um pouquinho então assim, ó. O pai trabalhou por quanto tempo? O meu pai trabalhou na empresa Hã, por mais ou menos 40 anos. 40 anos. Então a gente está falando aí numa timeline, numa linha do tempo, que ele trabalhou de 46, é isso? De sessenta Da e desculpa, de dois 62 até, até 2000. pois é. Aí depois vieram as gerações, O que né. aconteceu, tanto o meu tio, que ele não participava da gerência da Tá. empresa, ele deixou essa parte para o meu pai, né, e com mais ou menos 30 anos de empresa, eles o negócio aconteceu. Uhum. E o meu pai tem o quarto ano primário e cresceu bastante a empresa, até em 64, uma curiosidade que eu vou te passar, aconteceu um outro fato que poderia ter, encerrado a empresa ali. Eles abriram com o nome de Artefatos de Cimento Valença, e em 64 eles tiveram uma determinação judicial de que eles deveriam mudar o nome da empresa, porque já havia uma empresa com este Com esse nome nome. e reclamou o nome. E foi então que eles mudaram para a Marquette. Só que com, essa mudança, eles mudaram também a finalidade do negócio. Eles deixaram de só fabricar blocos para virar um material de construção. Entendi. Então eles começaram como uma fábrica de Eles blocos de começaram com uma cimento. fábrica de bloco e porque mudaram o nome, eles aproveitaram para mudar também O a nicho. o nicho. Bom, então eu já vou participar aqui Então você contigo vê de que uma são 2 primeira pergunta. percalços que te levaram para um caminho Pois é, bom. até mesmo a gente tem que falar do contexto político de 64, né, de Sim, tudo que estava acontecendo no país em sim. 64, né. Falando disso, então, como que você pode pontuar, Luciana, as principais mudanças que fizeram com que a empresa tivesse aquela sacudida nesses 60 anos de trajetória? Tá? A gente pode falar em um curto espaço de tempo, um médio espaço de tempo e um longo espaço de tempo com a experiência do seu pai. Olha, o que eu tenho para te dizer é que dizem que o mundo ele está evoluindo anos, né, em apenas um ano. É, A mudança está muito rápida, e isso aconteceu na empresa. sim, Então, nós abrimos em 62, eles abriram em 62, em 64 eles tiveram essa mudança, né, até por força maior, não por vontade deles, sim. ou porque eles tivessem pensado nisso, mas houve um fator externo que acabou, forçando a essa mudança a virar material de construção. E eu vou dizer para você que até meados de 2000, quando ele saiu da empresa,
as mudanças eram mornas. Eram Gostei desse mornas. termo. Mudanças Hoje, mornas, né? hoje você tem mudança diariamente e você tem que ficar muito ligado nisso para você estar sempre adequando a empresa às novas demandas que Tendências, né? surgem, Sim, né? sim. Então, por exemplo, uma mudança muito grande foi justamente quando eu entrei na empresa, não por minha causa, quem sou eu na fila do pão? Oh, meu Deus do céu. Tem que dizer que Eu sim. entrei em Tem que dizer que sim. 94. O que 94. aconteceu em 94 no Brasil? Plano Plano Real. real. Ai, ai. Então, o que acontece? Até 94 nós tínhamos uma inflação absurda Ah, que a correção do dinheiro no banco não não acompanhava o que acompanhava. acontecia no mercado. Não que Então, hoje seja diferente, tá? eu Mas acho que era está muito. voltando, né? É, Mas em 94 nós tínhamos, para você ter uma de ideia, overnight para overnight, era uma 300, loucura. 300 metros de loja e 5.000 metros de estoque. Nossa. Então, entre pôr R$ 1 no banco e comprar alguma coisa e deixar estocado Deixar na loja, estocado. é deixar estocado. Vamos fazer estoque. Vamos fazer estoque. Quando chegou o Plano Real, o que aconteceu? Todo o teu estoque virou custo. Porque o estoque, ele não corrigia. Sim, O que corrigia era o dinheiro no banco. sim, exatamente. E para você pegar uma empresa estruturada dessa forma, Lotada de estoque, mas sem nada de fluxo de caixa, nada de capital de giro, nada com dinheiro. não, porque o estoque Meu era pai. onde você ganhava dinheiro. E aí mudou esse Nossa. conceito e eu entrei nessa época, em 2000, para você ter uma ideia, porque quem idealiza, quem sonha, quem faz o bebê nascer, depois ele não dá conta de mudar drasticamente aquela evolução que para ele sempre deu certo. Ele acha que sempre vai ter que ser daquela forma, Sim. É a mentalidade do sonho ainda, né? Não é a né? mentalidade corporativa, é a do sonho lá Então atrás, né? você tem um filho, esse É, seu filho de repente ele vai para um mau caminho, mas você não enxerga que ele está indo. Você acompanha o seu filho no mau caminho, mas para cair aquela ficha e você tomar uma atitude drástica, como dói, como é difícil, e assim é a empresa, né? Então, para você ter uma ideia, nós somos em 3 filhos, mas nós tínhamos um quarto que era a loja, um quarto irmão, porque o meu pai gostava tanto da gente quanto daquela naquela loja. loja. E não tem nada de errado nisso, ele criou Ele criou, ele. a, a- né, Sim, a sim. loja, então não tem como não ter um amor infinito por aquilo. E hoje você sabe que a empresa, ela é o meio, ela não é o fim, No final. sabe? Ela é o meio para a família se sustentar, Sim. para os funcionários se A família dos sustentarem, a família funcionários, dos funcionários. os filhos, os filhos, os Mas filhos e para o vai. meu pai, a empresa, ela era o fim. Ela era Entendo. pelo que ele vivia. Então, nós chegamos a ter 100 funcionários, posto de gasolina dentro da empresa para abastecer a Meu frota, Deus do para céu. você ter uma ideia. E de repente chega o Plano Real e aquilo vira um custo insustentável. E nós tivemos que repensar de fio a pavio a empresa e tomar atitudes. Dói, Luciano. Pelo amor de Deus. Eu tinha certeza. E aí Eu depois imagino quanto eu dói. vou te contar o porquê que eu sobrevivi nisso. Pode fazer sua pergunta também no nosso canal, né? Uma história viva de um mercado em expansão, em momentos difíceis, em dedos na ferida, em lágrimas e noites sem dormir, né? Mas que sorrisos quando chega uma bonança. Então, mande sua mensagem aqui no nosso canal, continue participando. Luciana Martins, uma história viva, vindo lá de São Vicente, da Marquete Materiais. Continua falando pra gente. Mudanças
Você abriu mão de muita coisa, Sim. de Então, fio a pavio revendo, né? primeira coisa, ego. Hum, Então, nós éramos assim, a maior loja de São Vicente de Santos e precisamos repensar, precisamos diminuir. E diminuir significa fechar, falir, e não é isso. Diminuir significa rearranjar o que sim. você tem na mão e tornar sustentável. Customizar com aquilo que você tem. É Só que isso. você vai sair na rua e você vai encontrar as pessoas dizendo o seguinte: depois que as meninas, eu vou te contar o porquê das meninas, depois que as meninas entraram na Marquete, a Marquete está fechando. Olha, ela não tem mais 9 caminhão, tem 8, tem 7, tem 6, Sério tem que isso 5. aconteceu, né? E isso E isso é rádio peão pra lá e pra cá. é a parte doída, porque você não vai ter, não vai escapar desses comentários, porque as pessoas não sabem o que está É. acontecendo. Então, já se enganaram, viu? Luciana tá aqui. Vocês se enganaram. Vamos lá. Mas a gente super entende, né? A gente muitas vezes faz isso É. com outras, com outros casos. A gente às vezes julga sem saber realmente o que está acontecendo, Até porque assim, né? será que eu devo Isso é comprar? normal do Será ser que eu vou lá na Marquete humano. comprar? Será que ela vai me entregar? Né? Será que ela Exatamente. não está colocando os preços lá em cima para tentar cobrir algum tipo de rombo? As pessoas começam a Sim, confabular, né? E sim. começam a. E quanto mais conhecido você é, pior são os Sim, comentários, sim. né? Você realmente não escapa disso. E é o que eu te falei. Primeiro ponto é entender que isso é normal Uhum. e não levar para você isso. E, de repente, parar um processo em função disso. E quando eu te falo as meninas, porque quando eu entrei na loja, que aconteceu isso de acabar a inflação e o estoque passar a ser um custo, não um investimento, eu não entrei sozinha. Eu entrei com a minha prima. Porque lembra que eu te falei que o meu pai tinha um sócio? Sim, sim. O seu tio trabalhava Isso. com E a encanador. filha dele, a minha prima legítima, ela entrou comigo na loja. Então eram 2 mulheres pegando a gestão. Tanto da Mas uma parte do pergunta. sócio Ah, que geria, quanto o que trouxe o aporte o aporte. financeiro. Mas assim, onde estava seu pai nesse momento? O meu pai, tanto meu pai quanto meu tio, nesse caminho, eles acabaram diversificando a atuação deles. Então, a loja era um dos negócios, passou a ser Entendi, um dos entendi. negócios. Começaram a investir em Né? outros Em ramos, em outros outras. Sim, ramos, então eles montaram construtora, eles entendi. montaram, nós temos uma pousada, Olha que então essa legal. parte de ramo de lazer, né? Hum. E acabaram diversificando e resolveram como essa situação na loja estava muito difícil, eles viraram para construtora e para pousada Passaram bastão. e passaram o bastão. É. A ideia era fechar a loja, vender todo o estoque, fechar. Aí chegou a filha e a prima falou: de jeito nenhum. E Não vamos quando jogar essa eles história no lixo, não. colocaram isso, É. geralmente sempre é num almoço de domingo. A Quem macaronada. tem empresa sabe do que eu estou É falando, né? exatamente isso. Nós vamos fechar. Alguém quer? E eu e minha Foi prima, desse jeito? sim, Meu nós vamos Deus. fechar. Alguém quer? E eu e minha prima, até por estarmos vivendo uma situação difícil familiar, ela e eu, nós optamos por pegar a empresa. Corajosas, audaciosas. Os Isso, outros muito bom. irmãos, sem problema, peguem a empresa. Nós não queremos porque já estavam trilhando e trilham outros caminhos. Entendi. E a gente conversa muito e a gente tem muito apoio deles.
Que bom. nesse sentido, porque de tudo que eu estou te falando, adversidades e coisas que acontecem, o que a gente precisa ter como base? Poder conversar e se entender enquanto família. Se não acontece isso, você tem que partir para uma gestão Gestão profissional. profissional. E que bom que há esse diálogo entre a família, Sim. né? A construção em diálogo, é Gratidão exatamente isso. total. Né? Você e sua prima até hoje A minha prima já se já se aposentou aposentou. e já tá a quarta geração Junto da com... minha prima, Entendo. que é o filho dela, quis vir para a loja e hoje ele gerencia a loja comigo. E, A quarta geração. e essa sucessão em 2025? Conta pra gente assim, ó. Tem dificuldades isso? Porque vocês já começaram com um processo de sucessão natural, né? Ou é, ou é. Ou fecha, ou as filhas vão assumir. E de repente, quando você coloca assim, o diálogo, nós estamos conversando, nós estamos antenadas na mesma sintonia, nós estamos buscando pelo mesmo resultado final. Hoje, para esse momento de sucessão, De se torna quarta mais fácil? geração, Se torna mais fácil? não. Não. A mentalidade é outra, E é muito bom a que rapidez é seja. outra. E é muito bom que seja. Se você entender que a renovação, porque quando a mentalidade é outra, você tem uma renovação de ideias. Sim, E eu não posso culpar o meu pai e o meu tio, que são os fundadores, porque a ideia deles naquele momento deu certo. Então, eles foram brilhantes. sim. Quando eu entrei, vamos pular essa outra gestão Gestão, que foi profissional aí no sim. meio. Quando nós entramos, a única coisa que nós tínhamos em mente e no coração é que nós tínhamos que ter gratidão a Uhum. eles, e não críticas. Porque lógico que vai ter crítica. Sim. Quando existe a mudança, existe a crítica. Por que você muda? Porque você tem uma crítica. Se você não tivesse, você perpetuava aquele modo de Aquele é o fazer. modus operandi daquilo lá, né? Então, hoje, quando entra a quarta geração, tem críticas ao que foi desenvolvido depois dos fundadores, da nossa época para agora, eles têm críticas. Só que aí você tem que sentar e explicar o porquê foi feito daquela forma e vem cá, o que você acha que pode melhorar? O que a gente precisa mudar? Foi feito por este motivo. Hoje não existe esse motivo ou continua existindo? Se continua, como a gente pode mudar, melhorar o que está sendo feito até agora? Então, o elo de tudo é o respeito. Posso dizer então que você não abre mão de dialogar. Não abre mão Lembra que eu te falei de do curso de ouvir. letras? É aí que eu quero chegar. Qual que é o seu autor preferido da literatura brasileira? Olha, tenho muitos. Então vamos fazer uma pergunta diferente. Quem escreveria a história da sua empresa? Que pergunta chata, né? Mas é verdade. A gente Puxa vai ter que vida, trazer que um pouco. pergunta. Acho que ninguém nunca te fez essa pergunta. Nunca me fez essa pergunta. Qual escritor? A gente está falando de Aloysio Azevedo, Machado de Assis, de Rubem Braga, enfim, vamos lá. Vamos então aproveitar a vibe do filme que ganhou o Oscar. Vamos aproveitar então, puxa vida, gostei. Vamos pedir para que ele também escreva a história da minha empresa. Por quê? Porque eu acho que tem tudo a ver, né? Ele fez uma obra de uma família. Uhum. Tudo bem, ele não deu o enfoque da parte política, embora ela existisse, Existia o pano de mas fundo, né? é o pano de fundo, mas não é a intenção focar na política, e sim
no que aquilo abalou No aquela resultado da família. política para com a família. É, muito bom, muito bom. Eu acredito que E é importante que a gente chame sua atenção aqui no nosso canal, porque a gente trazer essas histórias, né, talvez você fale consigo mesmo assim, ah, mas eu já não tenho mais um plano real que possa me incomodar. Você acabou de ter uma pandemia, sim, você acabou de ter uma mudança de governo, você sim, acabou de ter um funcionário que pediu desligamento, que era teu melhor vendedor. Então, a gente não tem que fazer tudo muito macro. Às vezes o problema é tão intrínseco ali que você não consegue resolver. Conversar, né? Ouvir a outra parte. Então, estou entendendo que vocês não abrem mão disso daí, e não. principalmente por uma empresa familiar, né? Que já vem com uma cultura de crítica. Isso é verdade. Seja dentro do seio familiar, seja dos amigos desse seio familiar. Ixi, amigo, o que mais tem para falar a borracha da vida, né? Imagino eu o que vocês tenham passado. Mas hoje, por exemplo, como que vocês lidam com essa transição para o digital, né? Você também é diretora da Construvip, da rede Construvip Litoral, né? Certo. Então a gente está falando assim de unir forças deste mercado para que tenha negociação melhor, para que tenha para que consiga eleger uma margem melhor para todo mundo. E você também é da Febramate, né? Exerce um papel dentro da Febramate. Analisando todo esse pano de fundo, você tem pouca coisa para fazer, né? Mas analisando esse pano de fundo, e com a tua experiência, você se formou em letras, você sabe o quanto que a nossa língua é rica, o quanto que a nossa língua é difícil para um estrangeiro, mas o quanto a comunicação desse endomarketing, né? Dessa comunicação interna, e com tudo aquilo que o macro está trazendo, né? Que receita que você dá hoje para a tua empresa, para as empresas menorzinhas que estão começando como seu pai começou? A gente quer esse pano de fundo para que a Luciana possa transbordar, né, com tudo que vocês viveram e tudo que vocês E assim, conquistaram. eu quero agradecer muito a revista, porque o meu sonho, se o que eu estou falando não servir, ok, Ah, mas difícil, mas difícil. eu gostaria que as pessoas soubessem que tem jeito sim para tudo, Sim. e e que a empresa é o caminho para um fim. Eu já passei, você tocou na Construvip Litoral, você tocou Uhum. no nome da Febramate, e lá no começo da conversa, eu falei para você que eu tive eu tive a graça de entender esse movimento de rede Uhum. e ir conhecer e entrar para esse movimento de rede, porque todas as dores que eu tive nesse caminho, eu não teria aguentado passar por tudo isso se eu não tivesse lançado mão de rede. O que que significa isso? Lojas deixam de ser concorrentes para se verem numa rede de apoio umas com as outras, tá? Então, aí se montou um ecossistema, a Febramate, ela reúne as redes para trocar experiência. E as redes reúnem os lojistas para trocar experiência. Uhum. O que que isso é importante? Quando eu tenho um problema e eu converso com os meus pares, eu estou na rede, eu ponho o problema, já me vem o cartãozinho e o caminho da solução. Da solução. Em 1 hora, eu não tenho que correr atrás de nada. Pois é. E aí você falou assim sobre preço, né? Preço numa rede é a ponta do iceberg. Hoje, eu estou na Construvip Litoral. Eu posso dizer para você que o item conseguir melhores preços para a minha loja está aí em quarto, quinto lugar.
O que me faz participar de rede hoje, até ser diretora da Febramate, é porque não vai existir loja de varejo sozinha. Sozinha. Se Essa ela rede de não parceria. estiver em rede, É. ela não vai aguentar. É uma parceria empática ou uma empatia parceira? Olha, eu acho que é tudo isso Tudo junto. isso junto. É tudo isso junto e mais alguma coisa. E mais seres humanos fazendo parte disso aí, né? Mais Sim. pessoas falhas, mais Então, pessoas, eu enfim. já tive lojistas que sentaram chorando literalmente Eu na minha imagino. frente, dizendo: eu não consigo continuar. Por N motivos, fluxo de caixa, sucessão, Uhum. os filhos brigam, cada um puxa para um lado. N fatores. Ah, eu tô num lugar alugado há 50 anos e agora vão derrubar o local e fazer um prédio e eu preciso entregar o ponto e eu vou mudar para onde? Meu Deus, hein? E o que eu faço com a minha clientela? São muitas coisas que acontecem com uma empresa, tá? No dia a dia e que você precisa estar preparado para enfrentar. E sozinho, eu vou dizer para você que você sai você pula uma pedra, vem outra e chega uma hora você cansa e sucumbe. E você estando em grupo, o teu gás é outro. Porque você tá de mão, eu tô cansada, então segura um pouco, me É. ajuda. Você não, ali não tem encontrar culpados, né? Tem encontrar soluções em conjunto, é isso. Solução. É isso aí. Vamos fazer um ping-pong aqui então com a Luciana. Perguntas rápidas, respostas rápidas, até pra gente. A gente já vai se encaminhando ao final. Eu ficaria aqui horas te ouvindo, porque parece que as coisas só acontecem com a gente, né? E aí talvez Não você mesmo. esteja pensando, puxa vida, né? Eu já passei por coisas muito menores, ou desisti, ou falei, não quero mais saber disso. Porque eu imagino que toda empresa começa de um sonho, né? De um sonho, não dormindo, tá, gente? Mas de um sonho, você vislumbrou alguma coisa, você Um encontrou sonho, uma uma oportunidade. necessidade, Oportunidade, uma né? oportunidade. Enfim. Então, assim, só você sabe a tua história, só você sabe de onde começou a tua empresa, né? Assim como a Luciana veio compartilhar com a gente. Pergunta assim, como que a Febramate hoje ajuda as empresas nessas novas tendências? Só com a rede de apoio? Conversando? Sim, Dialogando? dialogando. Por isso que ela fez letra, gente. Por isso que Porque ela a fez letra. Febramate, ela abrange o Brasil. O Brasil. Então, ela lida com diferentes mercados. Nossa, E no diferencialidades diferentes. Brasil, com diferentes formas de carga tributária, Uhum. o Brasil é Burocracias. continental, então para uma empresa fornecer É, de norte a sul, qual é o tamanho dessa empresa, qual é a estrutura dessa empresa para conseguir isso. sim, Então são mercados diferentes. A que Febramate, desafio, hein? a Febramate, ela atua para representar a gente perante esses fornecedores, tá? E dar voz, porque o setor precisa se organizar, Uhum. o setor de material de construção. Nós temos setores muito organizados e que, por isso, eles têm facilidades que o setor de material de construção não Por tem. exemplo, cita uma só pra gente. Por exemplo, você poder chegar no governo e solicitar algumas leis. Então, vou te contar uma coisa e até tu me desculpa, às vezes pular, né, de um lado para outro, mas, como diz o outro, são tantas emoções aí no meio desse caminho, né? E, por exemplo, Drummond já falava que no nós meio do caminho tinha uma pedra, né? nós montamos a Construvip Litoral em 98. Então, para você ver Poxa, que a gente está falando aí de 30 anos, super né? vanguarda, hein? Mais do que 30 anos juntos. Puxa vida.
E quando nós montamos a Construvip Litoral, nós montamos em cima de uma fala do governador da época dizendo que ia fazer uma lei para as centrais de compras. E ele chegou a fazer e saiu do governo. Saiu assim, terminou o prazo, mudou Mudou o o governo. governador. Hum. E nós montamos em cima dessa visão de que agora ia sair a lei para a central de compra. Nós estamos em 25 e não saiu a Não lei saiu daí. para a central de compra. Então, durante 25 anos, nós levamos a rede Construvip esperando a lei e desistimos disso, desmontamos um local de 2.000 metros que recebia as mercadorias para repassar para as empresas, para que a gente pudesse comprar junto do fornecedor, tudo junto, né? O fornecedor entrega num lugar só, cobra uma pessoa só, então você tem vantagens, certo? Sim, Tem melhores preços por isso e pela quantidade que você está comprando. sim. Só que se eu não tenho a lei da central de compra, quando repasso desse local para a empresa, eu tenho uma bitributação. Uhum. E aí não Não compensa. tem regulamentação para isso, né? E a É gente isso aí. não conseguiu voz para fazer isso acontecer. Por quê? Porque o material de construção ainda é um setor desorganizado. Eu digo desorganizado para chegar no governo e conseguir ter uma entrada para contar as dores e buscar o remédio para a Mas evolução olha a disso. representatividade desse mercado no PIB nacional. Absurdo. Está aqui o nosso apelo, Sim, né? Que você leve isso ao nosso sim. apelo. Então, posso dizer que, assim, esse é um dos erros, né, dessa gestão governamental de décadas, Ou não vou dizer para você, nós não fizemos a nossa lição de casa. Porque eu acho assim, sabe? A gente tem que pensar no governo, ele olha tudo. E se você não chegar solicitando, ele não vai enxergar essa tua necessidade. Então a gente também tem que fazer a nossa lição de casa. Nós temos que nos organizar. E olha, eu vim hoje aqui para fazer um apelo até Pode olhar para a nossa câmera, para fala direto com a nossa os audiência aqui. lojistas de material de construção. Atenção, lojistas. Procurem saber sobre essa ideia de rede. Veja se na sua cidade ou no seu estado você pode já entrar para uma rede existente. Se não tiver, procura o Sebrae. Procura a Sim, ajuda do Sebrae para sim. montar as Puxa, redes daquele lugar, daquela cidade. O caminho hoje é esse. Pode ser a diversidade que você estiver vivendo ou passando, o caminho pare de olhar a loja de material de construção da sua outra quadra como seu concorrente. Ele é o cara que vive as mesmas dores que você. Ele é a pessoa com quem você tem que conversar, porque duas cabeças pensando no mesmo problema ou exatamente. mais, a Encontre solução inúmeras. vem mais rápido. E não é uma solução só, são inúmeras soluções. São inúmeras isso aí, soluções. Que importante, E é né? daí que você tira a força, sabe? Então, o meu apelo é esse: procure, vamos nos organizar, setor de material de construção. Vamos acordar e nos organizar. Eu chamo a atenção também para o papel das mulheres, né, no Matcom. Você encabeçando uma quebra de paradigmas, né, uma virada de página, ou um dedo na ferida, ou um incômodo, né, na maioria das pessoas que estão nos assistindo aqui. E o papel da mulher, né, pleno ano 2025, um papel tão importante, porém ainda precisa de mais representatividade. É por isso que vocês estão se organizando desse jeito, né, o Luciana? E é lindo, é lindo.
ver a mulher trabalhando no setor de construção civil é um Olha, gás que eu vou te dizer, viu? quando entrei na loja, e eu conto muito isso, um cliente, aconteceu alguma coisa errada ali no Sim, processo, né? E o cliente quis falar com o gerente. Eu quero quero resolver com falar o com o gerente. gerente. E eu desci para atender. E ele virou para mim e falou assim: chama o gerente, eu quero falar com ele. Eu falei: mas eu sou o gerente. Ai, só me faltava essa, ele Mas você falou. tá brincando, Luciana. Oh, meu Só me Deus. Faz tempo faltava isso, Luciana? essa. Faz tempo isso? Muito tempo. Ah, Eu tô na loja há exatos 30 anos. Mas, assim, eu estive na loja com meu pai e antes do plano hum, real, que foi a virada de chave para sim. gente, para ele deixar entrar. Eh, eu tive antes e ele: "Este ramo não é para você. Você é mulher, isso é um ramo para homem". Olha aí. Eu saí e fui fazer letras e fui dar aula de inglês, aula de francês. Eu fui fazer outra coisa, mas o que tem que ser né, Sim, tá escrito, tá não é escrito. para se apagar. E é o que eu te falei, algumas reviravoltas aí na minha parte, na minha família, eu, meu marido e meus filhos, eu precisei voltar para a loja. E justamente foi a época que ele: "Eu vou fechar, eu não quero mais, quem quer?". Então, assim, o universo conspira e tudo se encaixa, Sim, sabe? E pegamos a loja, como eu te falei, tendo que diminuir estoque, porque não justificava ter aquilo, era um custo absurdo, não justificava diminuir, e replanejar, fazer a reengenharia de toda aquela loja de material de construção, porque o negócio ele tem que estar na sua mão. sim. Você tem que deitar no travesseiro e falar: "Não, se eu quiser fechar a loja amanhã, eu tenho como fechar, eu tenho como pagar meus funcionários, meus Até para fechar é caro. fornecedores, Até para eu fechar é tenho caro, como né? pagar o governo". Sim, sim. É. A gente precisa pensar, a empresa é sua quando você pensa nisso e você tem respaldo para, se a loja te pedir esse dinheiro, você ter para disponibilizar. Aí sim você tá com o pé no chão. Qualquer coisa diferente disso, você está empurrando alguma coisa com a Com a barriga. barriga. E, Enxugando e lá gelo na e por aí vai. frente, quantas empresas não mandam um funcionário embora porque não tem dinheiro para pagar o funcionário? Então, o meu faturamento caiu, mas e agora? Nem para mandar embora eu tenho dinheiro. E aí, como é que você rearranja a empresa para o mercado naquele momento? E para isso tem inúmeras ferramentas, principalmente uma rede de apoio, né? Essa rede de apoio. Exatamente. Luciano Martins, eu ficaria te ouvindo o tempo todo aqui, mas a gente está aqui te abraçando, né? Mesmo à distância, te abraçando, abraçando a todos os seus funcionários, a sua família, né? Obrigada. Dizer que você é uma história de inspiração para muita gente, pode ter Eu certeza. sou uma consequência aí de tudo que aconteceu. Eu não digo consequência, né? Você hoje é responsável pelas consequências. E eu acho assim que né? o que eu acertei foi buscar caminhos, né? E é isso que eu acho que as pessoas Passar por têm cima do que- próprio ego. Sim, tem que Isso passar é por muito cima do importante. ego sempre. Senão a gente não consegue crescer. Luciana, um beijo no teu coração, um Eu beijo pra que sua família. Foi muito agradeço. bom, viu? Muito gostoso conversar sobre isso e espero ajudar e Posso já te fazer o reconvite. Te espero numa próxima oportunidade, tá bom? tá bom. Construção e diálogo aqui no nosso canal do Grupo Revenda, deixando o nosso abraço, nossa gratidão a Luciana Martins e a você que acompanhou a gente até agora. Mande aí a sua pergunta e até breve no próximo encontro.